Turn on the feed. All right, we are live. And Danielle, Danielle can Turn on the feed. Danielle can do your work. All right, we are live. And Danielle, Posso começar? bota o pessoal para dentro. Show de bola, vou organizar aqui as coisas e bora começar essa aula aí, dessa maneira. He's saying he's going to start the class. Okay. Alguém pode traduzir para o Dr. Michael Heiser que eu vou deixar o microfone de todo mundo no mudo para que não haja problema e depois eu ativo dele. Yeah, he's going to leave all microphones mute, and so that you're the main microphone right now, and he's going to start. Okay. Just tell me when I'm supposed to start. Entendeu? Só fala para ele quando ele tem que começar, então. Absolutely. E aí, pessoal? Boa noite. Bom dia, olha só. Até fiquei meio confuso aqui nos horários, porque, cara, que momento especial. Vou falar para vocês, causar um pouquinho de inveja de vocês, que eu estava agora com o Dr. Michael Heiser aqui, eu, Sandra, Vitor e Abner, a gente estava trocando uma ideia meio particular, porque Deus tem seus favoritos, né? Vocês aprenderam isso um pouco durante o mês, né? Mas, gente, que alegria que é estar com vocês aqui hoje. Eu quero que todo mundo possa abrir a sua câmera para vocês mostrarem esse sorriso bonito para o Dr. Michael Heiser. E aí, Canta? Você resolveu aparecer hoje, meu amigo? Que isso, velho? Você tá bem, velho? Saudade de tu, meu amigo. Olha só quanta gente. Gente, olha só. Antes de eu passar a aula para o Dr. Michael Heiser, eu queria dar alguns avisos para todo mundo. O primeiro aviso é que, olha só, vou até botar o Vitor na tela para que ele possa mostrar para vocês. Pega aí, Vitor, o livro. Você está com ele aí? Olha aí o que temos em nossas mãos. Sobrenatural. Olha que coisa bonita. Cara, ficou lindo essa capa. E um recado especial. Quem está aqui que comprou o curso, eu sei que a gente está aí ao vivo no YouTube, e se você está vendo aí pelo YouTube, corre para comprar o curso. Porque quem tem o curso Sobrenatural, e isso inclui os nossos assinantes Base Plus, se você está aí nesse esquema, você vai receber muitos % de desconto nesse livro, que ele vai custar para você R$ 9,90, se eu não me engano. Então, cara, você vai conseguir esse livro por menos de R$ 10, se você faz parte do Sobrenatural ou do Base Plus. Se você não faz parte, você tem até hoje para conseguir assinar e adquirir também essa promoção. A gente vai enviar para vocês de tarde um cupom, onde você vai conseguir comprar esse livro por esse preço tão barato. O cupom ele vale até meia-noite, então você tem que comprar ele hoje. Tá bom? Até meia-noite você tem que comprar o livro para você receber ele, tá bom? Então, se você é glorioso dia e tá aqui, se você tá assistindo a gente no YouTube, cara, corre para comprar, tá muito barato, porque amanhã o curso também vai aumentar o preço. Então, o valor promocional termina hoje meia-noite e o cupom de desconto termina hoje meia-noite. Daniel, quantos livros eu posso comprar? Um só. É um cupom por ser humano, ok? O Vitor disse um não ali para mim. 5? Abre aí, Vitor. Pode comprar quantos livros quiser, mas só usar o cupom uma vez. Porque o cupom vai ser limitado aos alunos. Então, se você comprar, usar, ou se você der o cupom para outra pessoa, alguém vai ficar sem. Então, você pode comprar quantos você quiser, uma vez só. É isso aí. Então,
Tudo certo? Então, gente, vocês não passa para ninguém esse cupom, gente, por favor. É de vocês, é a exclusividade de vocês. Não passa para ninguém. Eu estou confiando no seu caráter, tá bom? Essa é a nossa última aula do Sobrenatural. E, mais do que nunca, uma aula muito especial, porque a gente está com o próprio Senhor Sobrenatural aqui conosco, e que vai estar respondendo suas perguntas, vai estar falando com vocês. Eu quero apresentar, antes de tudo, para vocês, a minha amiga Sandra. A Sandra vai ser a tradutora de vocês agora, tá bom? Todas as perguntas que vocês mandarem, eu vou ler e a Sandra vai traduzir. Então, ela que vai ficar aqui com a gente traduzindo o doutor Michael Heiser para a gente, tá bom? E tá aqui também com a gente o Abner, que hoje vai estar só assistindo a aula, mas merece os nossos aplausos por tudo que ele fez pela gente. Vitor Vieira vai estar traduzindo o doutor Michael Heiser e o nosso grande doutor Michael Heiser. Gente, o cupom vai ser enviado no grupo, tá bom? O cupom vai ser enviado no grupo. Agora eu vou abrir o microfone de vocês. Para a gente poder conversar um pouquinho e começar logo essa aula. Doutor Michael Heiser, muito obrigado por estar aqui com a gente e aceitar estar com a gente. Yeah, thank you, Dr. Heiser, for being here with us. A gente está muito feliz de poder receber você aqui, a gente quer aprender com você, a gente quer poder tirar nossas dúvidas que aprendemos esse mês. Yeah, we are super excited to be here with you. We want to learn from you and we want to clarify any questions or have any questions answered from what we learned this whole month. Todo mundo que está aqui participou de um intensivo sobre o seu livro. Yeah, everyone who's here participated in an intensive course about your book, Supernatural. E agora queremos ouvir o Senhor um pouquinho. Now, agora a aula é com vocês. Hear from you. Okay, should I just jump in now? Yes. Well, first, I want to thank everyone for going through the course. Primeiro, eu gostaria de agradecer cada um por ter participado desse curso. Yeah, it's nice to see people who are so enthusiastic about learning scripture. Many Christians are not, but obviously all of you are. Muito bom ver pessoas que estão tão entusiasmadas para aprender sobre as Escrituras, enquanto muitas pessoas não estão, obviamente vocês estão. I was in Miami last week, and we talked about the two powers in heaven, and so I want to say a few things about that. Semana passada eu estive em Miami compartilhando sobre os dois poderes no céu, e hoje eu quero falar sobre isso também aqui. I'll also be talking about the same thing in California at an apologetics conference. Vitor? Eu vou estar cobrindo o mesmo assunto na Califórnia, num simpósio de apologética. What you read in Supernatural about the two powers is actually very important, and I hope that you saw why. Quando você está lendo o Sobrenatural, você descobre esses dois poderes, e isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham descoberto o porquê isso é tão importante. So Judaism, as you know from reading the book, used to teach that there was a Godhead, at least two Yahweh figures. O judaísmo em si, ele ensina que existe a Trindade, e com certeza ele apresenta dois Yahvés, ou duas figuras de Yahvé. And that became a heresy after Jesus was here and after the early church was born. Isso se tornou uma heresia quando Jesus estava aqui,
logo depois, quando a igreja nasceu. Victor's audio was lagging, but I'm going to assume he's done. What we're trying, I have talked about the two Yahwehs, the two God figures in the Old Testament to Jewish people, an audience of Jewish people. Sandra, você traduz enquanto o Vitor tenta normalizar a internet dele, fazendo favor? Pode sim, pode sim. Então ele já ensinou, né, eu já ensinei sobre isso antes, dos dois Yahvés. Sandra, are you interpreting for me now? Yeah, I'll be interpreting for you because his audio went bad. And I have never met a Jewish person who knew about the two Yahweh figures in their own Bible. Eu nunca encontrei uma pessoa, judeu, que conhecesse esse conceito dos dois Yahvés na Bíblia. So this is very valuable for telling Jewish friends about Jesus, and also even people who are not Jewish, like Unitarians, who deny that there is a Godhead. Então isso é muito importante para a gente poder falar para as pessoas, amigos judeus e também pessoas que são unitárias, que só creem em um Deus e não acreditam só creem em um Deus, que é a figura de Deus. E não, what I'm hoping you all saw in the course is that we have, for instance, the word of the Lord comes to different Bible characters as a visual experience. It's not just a sound in your head. Como vocês viram no curso, a palavra do Senhor, quando ela vem como uma figura, não é só uma voz na sua cabeça, na sua mente. We have Genesis 15 with Abraham. We have 1 Samuel 3 when the word of the Lord, stands. The Lord comes and stands in front of Samuel. If he was invisible, you wouldn't know he was standing. Como em Gênesis 15 ele aparece para Abraão e depois a palavra do Senhor também aparece para Samuel e permanece de pé ali diante dele. Se fosse só uma voz, você não ia saber que ele estava ali de pé. Yeah. So the word of the Lord is one of the ways we see the two Yahweh figures. One Yahweh is transcendent and invisible, and the other Yahweh comes to people visibly as a man. E é assim que a gente vê, então, através da palavra do Senhor, o conceito dos dois Yahvés. Um é transcendente, é invisível, e o outro vem em forma humana. The one we typically think of is the angel. Like in Exodus 3, there's an angel in the burning bush, and Acts chapter 7 says the same thing in Stephen's speech before he's martyred. E a gente vê, por exemplo, em Êxodos 3, a gente vê ele queimando na sarça, é o anjo do Senhor, essa figura que aparece, e em Atos 7, o Estevão também menciona isso ali naquele sermão que ele deu antes de ser assassinado. And this angel has God in him. In Exodus 23, God tells Moses, my name will be in him. And in the book, you read that there are passages where the name of the Lord is another way of describing God himself. E esse anjo do Senhor, ele tem o nome de Deus dentro dele. E como fala, o meu nome está nele. I lost the last part, I'm sorry. That the name of the Lord is a way of referring to God himself. Ele mesmo. O nome dele está dentro daquela figura. I want to say something about Genesis 48. Eu quero falar algo sobre Gênesis 48. This last weekend in Miami, I went through the two Yahweh's material,
Essa semana passada em Miami, eu falei do material dos 2 Yahvés. And someone afterward didn't have a question, but made a comment that he has heard, and you will hear scholars say this too. E alguém me fez uma pergunta que ele tinha ouvido, e você também pode estudar os acadêmicos falando disso. That when the angel of the Lord speaks for God and says, I am the God of Bethel, that's Genesis 31. E quando o anjo do Senhor fala em nome de Deus, dizendo, por exemplo, eu sou o Deus de Betel, como em Gênesis 31. Mm-hmm. Or when the angel in Judges 2 says that I'm the one who brought you out of Egypt. Quando o anjo também em Juízes 2 diz, eu sou aquele que te trouxe do Egito. That we can't take these passages as the angel being God, because angels are messengers that speak on behalf of the one who sends them. E que a gente não pode, então, interpretar que esses anjos sejam Deus, porque os anjos são mensageiros que falam a mensagem no lugar de Deus. Yeah, I disagree. Mas eu não concordo com isso. And Genesis 48 is a passage that does not allow that argument. Porque em Gênesis 48 existe essa passagem que não permite que esse argumento que prevaleça. So think about Genesis 48. Jacob is blessing Joseph's sons. Então pense em Gênesis 48, quando Jacó está abençoando os seus filhos. Jacob is the one speaking. E quem está falando é Jacó. And he says, the God in whose ways my fathers Abraham and Isaac walked. E quando ele diz, o Deus no caminho em que meus pais Abraão e Isaac caminharam. The God who has been my shepherd from my birth to this day. O Deus que foi meu pastor desde que eu nasci até hoje. The angel who has redeemed me from all harm. O anjo que me redimiu de todo o mal. May he bless these boys. Que ele abençoe esses filhos meus. The Hebrew verb is singular, so you cannot translate it may they bless. It is may he bless. E o verbo no hebraico é singular e não dá para traduzir os dois, o anjo e Deus, que eles abençoem. É só que ele abençoe. Now here's the point. Então o ponto é o seguinte, a questão é a seguinte. The angel in this passage doesn't say a word. O anjo nessa passagem não fala nada, não diz uma palavra. This is Jacob's assessment of God and this angel being the same. Essa foi a conclusão de Jacó sobre o anjo e o Deus. So we cannot argue that the angel is speaking and representing God. Jacob thinks, and the writer thinks, they are one and the same because he uses the singular verb. A gente não pode dizer que o anjo estava representando Deus, porque ele é um só. Tanto Jacó como o escritor disseram que era apenas um. I used this passage when I talked to two Jehovah's Witnesses. Eu uso essa passagem quando eu falo com testemunhas de Jeová. Because this was not in their script, and I knew it. Porque isso não estava no roteiro deles, eu sabia disso. They want Jesus to be an angel or created because they don't believe Jesus was God. Eles querem que Jesus seja como um anjo ou alguém que foi criado, porque eles não acreditam que Jesus é Deus.
And so in this passage, when you show it to them, I said, either God is an angel or this angel happens to be God. Nessa passagem, então, eu mostro para ele, ou Deus é um anjo, ou o anjo é Deus. So this is very helpful to stay in the Old Testament and show that Jews had an idea that God could be in heaven, invisible, and yet on earth come as a man in the Old Testament. Isso é muito importante até para os judeus também, porque eles acreditavam antes que Deus podia ser essa figura no céu, invisível, mas que também aparecia sempre como um homem na terra. Right, and this helps us understand why Jews in Jesus' day, when God became incarnate in Jesus, could understand how they could worship Jesus and still be worshiping God. Isso ajuda também a gente a entender que os judeus na época de Jesus, como é que eles não podiam adorar a Deus e adorar ao homem também. The other thing that many people have never heard before about the two Yahwehs is the cloud rider. E outra coisa que também muita gente não ouviu ainda falar sobre os dois Yahvés é o cavalgante das nuvens, aquele conceito. In the book, I mentioned that the one who rides the clouds or who comes with the clouds is a title for a god in the ancient world. No livro eu explico que aquele que vem cavalgando nas nuvens, ou que aparece nas nuvens, aquilo é um título para um deus da antiguidade. And the biblical writers in the Old Testament use that description 5 times. E os escritores bíblicos no Antigo Testamento usam aquela descrição 5 vezes. 4 times they use it of the God of Israel. 4 vezes são do Deus de Israel. And the 5th time they use it in Daniel 7, but not of the God of Israel. E a 5ª vez ele é usado em Daniel 7, mas não se refere ao Deus de Israel. The 5th time it's used of the Son of Man, the human one who is in the scene with the God of Israel. E nessa 5ª vez ele usa falando do Filho do Homem, que é essa figura que aparece com o Deus de Israel. This was a very important passage to rabbis to help them see that we have an invisible God and a God in human form in their Old Testament. Essa é uma passagem importante para a gente mostrar para os rabinos que eles tinham esse conceito do Deus no céu e o Deus também na terra, que veio a ser encarnado na terra. Now, this takes us into something that's very trendy among scholars and people on the internet. Isso aqui nos conduz a um assunto que está na moda agora entre os acadêmicos e também na internet. There are a lot of people who want to say that the Old Testament portrayal of Messiah does not include a God-man Messiah and does not include a dying and rising Messiah. I didn't get the last part, but tem muita gente que mostra que no Antigo Testamento não inclui o Deus Messias. I'm sorry, I missed that part. I'm sorry. And they also say the Old Testament does not have a dying and rising Messiah. É que no Antigo Testamento não tem um Messias que morreu e ressuscitou. Daniel 7 and other, let me put it this way. Daniel 7 shows that we do have a divine Messiah because the Son of Man receives the kingdom from God in Daniel 7.
Daniel 7 mostra que nós temos um Messias. E I think I'm going to ask Victor, can you jump in a little bit? Just because I'm used to little short sentences, so when the sentences go a little longer, I can't keep up. I'm sorry. Well, do you want to start that one over? Yes, let's start that with little short sentences. All right. Daniel 7 shows. Okay, Daniel 7 nos mostra that there is a God-man Messiah, que existe Deus homem Messias, because the Son of Man receives the kingdom that belongs to the Messiah. Porque o Filho do Homem recebe o reino que pertence ao Messias. And many Jews in between the Old and New Testament E muitos judeus no período entre o Antigo e o Novo Testamento, intertestamentário, saw and understood Daniel 7. eles viam e compreendiam Daniel 7. Yeah, it is there in their Bible. Está ali na Bíblia deles. Books like Enoch have the Son of Man in those books too. And they are E livros como Enoque tem o Filho do Homem ali também dentro dele, no livro. So Jewish books and Jewish theologians before Jesus understood this. E os livros judaicos e também os teólogos judeus antes de Jesus compreendiam isso. And it's the same thing for a dying Messiah too, and a rising Messiah. E é o mesmo para Messias que morreu e que ressuscitou. Daniel 9 says the Messiah will be cut off. Daniel 9 nos diz que o Messias vai ser cortado. But the same book has the human Messiah who is God. Mas o mesmo livro também tem o Messias, o mesmo livro também tem o Messias, que é Deus, o Filho do Homem, que recebe o reino. Now you might ask, how could anyone miss this? E aí você pergunta, mas como que alguém pode não enxergar isso? What I just did was I took two pieces of who the Messiah is. E o que eu fiz foi pegar duas partes de quem é o Messias that show up in different passages, que aparecem em passagens diferentes, and we put them together e nós os unimos, like a puzzle. como se fosse um quebra-cabeça. There is no place in the Old Testament Não existe no Antigo Testamento, em lugar nenhum, where all of the things about Messiah are said in one place. em que todas as coisas a respeito do Messias aparecem em um lugar só. What the Old Testament says about Messiah is in many places. O que o Antigo Testamento fala do Messias está salpicado, está em vários lugares. And God did this to hide what the plan was. E Deus fez isso justamente para esconder o plano. This is why in my books I talk about the Messiah being hidden in plain sight. É por isso que no meu livro eu falo do Messias estar escondido, mas bem ali à vista. Because Paul in 1 Corinthians 2 Porque Paulo em 1 Coríntios 2 says that had the rulers, the dark powers known what would happen, porque se o reino das trevas soubesse o que when they ia acontecer, crucified Jesus, they never would have done it. Quando crucificaram Jesus, nunca o teriam feito. Right, so the Old Testament presents all of the pieces about Jesus that we see in the New Testament. E o Antigo Testamento, então, apresenta todos esses segmentos que nós vemos no Novo Testamento.
but they are scattered everywhere. Há no Antigo Testamento, mas eles estão salpicados por várias partes. And you can only see how they fit together when you look back. É. E você só enxerga como que tudo se encaixa quando você olha em retrospecto. So this is something that's very important. The idea that Messiah prophecy was deliberately concealed, deliberately cryptic. Isso é importante porque a profecia do Messias foi deliberadamente escondida, foi deliberadamente encrypted. Well, just say hidden. Escondida. Because, well, this is why. Go ahead. É por isso. All right. This is why there are so many beliefs that conflict today about the second coming. É por isso que existem tantas crenças que entram em conflito sobre a segunda vinda. Everyone is trying to figure out how prophecy will work. Está todo mundo tentando interpretar como que a profecia vai funcionar. And all of the systems have flaws. E todos os sistemas têm falhas. And that's because if prophecy was hidden about the Messiah the first time, it's also being hidden the second time. Porque se as profecias estavam escondidas a respeito do Messias da primeira vez, então também elas estão escondidas agora para essa segunda vinda. This is why Jesus says he doesn't know the day or hour when he'll return. É por isso que Jesus diz que ele também não sabe quando que ele vai retornar, ele não sabe nem o dia nem a hora. This is why there are so many prophecy passages in the New Testament. É por isso que existem tantas passagens de profecia no Novo Testamento that can have 2 or 3 different interpretations each. Que cada uma pode ter 2 ou 3 interpretações. God is not going to let the principalities and powers know when the timetable is. Deus não vai permitir que os principados e potestades saibam dessa cronologia de quando ele vem. The only thing we know clearly is that the return of Jesus A única coisa que nós temos certeza que sabemos com clareza é que o retorno de Jesus is linked to the fullness of the Gentiles in Romans 11. Está conectado com quando o tempo dos gentios se cumprir. And that means it's linked to the fulfillment of the Great Commission. E isso está conectado também ao cumprimento da grande comissão. This is why spiritual warfare is really fulfilling the Great Commission. É por isso que a guerra espiritual, na realidade, é justamente a gente conseguir cumprir a grande comissão. When God decides the Great Commission is fulfilled, quando Deus decidir que a grande comissão foi cumprida, then the Lord will return. Então o Senhor vai retornar, vai voltar. And the day of the Lord, the judgment of the wicked will happen. E o dia do Senhor e o juízo do ímpio vai acontecer. And the fallen gods, the principalities will be destroyed. E os deuses caídos e esses principados vão ser completamente destruídos. And then we all will reign with Jesus over the nations that they reign now. They rule now. E nós vamos reinar sobre as nações com Jesus, que esses principados agora reinam sobre elas. That will be the new earth and the new Eden. E essa vai ser a nova terra e o novo Éden. And so, like I say in the book, we are the children of God and the new counsel of God in the new Eden.
É o que como eu digo no livro, nós somos os filhos de Deus e somos o novo concílio no novo Éden. And so God will get what he wants in the end. E no final, então, Deus vai conseguir tudo que ele quer. Okay, we could take questions now. Agora a gente pode ter as perguntas e Vitor, você está aí? O Vitor ele tá e ao mesmo tempo não. O Abner, você tá... A internet, o que houve com ele? O Abner, você pode... Tá suave aí? Sandra no, she's not frozen. I am now? I'm frozen now? No. Oh, okay. I was frozen like, whew, I wasn't expecting to be the translator today. Antes da gente ir para as perguntas, gente, rapidinho, antes da gente ir para as perguntas, deixa eu deixar avisado novamente para quem chegou agora, tá? Se você adquire o curso Sobrenatural até meia-noite com valor promocional, você vai receber um cupom, aonde? No grupo do WhatsApp, você vai receber um cupom, e com esse cupom você vai conseguir o livro do Dr. Michael Heiser com preço promocional também, tá bom? Então, Daniel, já tenho o curso, já estou fazendo o curso. Se você está no grupo, tá tranquilo. Um cupom por pessoa, com esse cupom você compra infinitos livros e trate de comprar infinitos mesmo, daí você sai presenteando todo mundo, tá bom? Então, não esquece que... He's just selling the book. Não esquece que é até meia-noite. É hoje. Então, cara, corre. Se você ainda não comprou, corre para comprar. Se você já adquiriu, quando eu mandar o cupom, corre para comprar também o livro. E semana que vem, na segunda-feira, nós voltamos com um glorioso dia. Então, se você fez o curso aqui com o Abner, aprendeu, gostou, estava toda segunda-feira aqui com a gente, curtiu essa interação, segunda-feira a gente volta com um glorioso dia, e tem sido um tempo muito legal, tem sido um tempo de muito aprendizado dos 150 capítulos do Fim dos Tempos. Então, cara, espero você nesse período aí com a gente. Corre lá na base curso, manda uma mensagem para a gente, manda mensagem no grupo, que a gente vai te mostrar como é que você fica com a gente, tá bom? Dr. Michael Heiser, pronto para as perguntas? Yeah, are you ready for the questions, Dr. Yeah. Heiser? Tá. Gente, vocês podem mandando as perguntas aqui nos comentários, e o Abner vai estar lendo e traduzindo. Pode ser, Abner? Você quer que eu leia e você traduz? Faz tudo, né? Pode ser. Beleza. Tá bom, tem uma aqui já que eu posso ler, da Natália. Ela pergunta, então Satanás cria que matando Jesus, ele teria domínio sobre a Terra por completo? So, it would say... você vai traduzir para o inglês também? Isso. Daí tu interpreta ele. Tá bom. Natalia is asking, did Satan believe that by killing Jesus, he would get the dominion over the earth? I believe so. Eu acredito que sim. I think this is evident in a couple of ways. Isso aí pode ser interpretado de duas formas. Because if we remove the Son of God who will inherit the world and fulfill the promises. Porque se nós removermos o Filho de Deus que vai herdar o mundo e cumprir as profecias, Right, then the problem is solved. Aí o problema vai ficar resolvido. And since there's no, how do I want to say this? There's no explicit reference in the Old Testament to the Messiah rising. Não existe nenhuma referência explícita no Antigo Testamento do Messias ressuscitando. What we did with Daniel, that example, is we put two pieces together. He inherits the kingdom and he dies. The only way you can do both is to rise. O exemplo que a gente unificou lá em Daniel é que ele recebe o reino e ele morre. Então, a única forma dele conquistar os dois é justamente se ele ressuscitar. So you have to be able to put pieces together to get the whole picture.
Você tem que colocar as peças do quebra-cabeça juntos para poder enxergar o quadro completo. That when Paul talks about the resurrection in, how do I want to put this? But let's put it this way. Quando Paulo fala da ressurreição, the New Testament writers can only see the meaning of Old Testament passages about the resurrection after the event has happened. Os escritores do Novo Testamento só conseguem enxergar o significado da ressurreição depois que ela aconteceu. They did not expect it. Eles não estavam esperando isso. Right? And when Jesus dies, they think that's it. Quando Jesus morreu, eles pensaram, pronto, acabou tudo. And there's no reason to suspect that Satan knew any different because he could look at the same Bible. E não tinha forma da gente esperar que Satanás fosse pensar de forma diferente, porque ele estava lendo também a mesma Bíblia. Now, Jesus hints at it, he suggests it, but it still causes them confusion. Jesus deixou lá uma pista, ele sugeriu que isso ia acontecer, mas mesmo assim causou confusão para eles. And even after he has risen, he has to tell them, I'm here, it's really me. Até depois dele ter ressuscitado, ele ainda teve que ficar dizendo para eles, sou eu, gente, sou eu. So I think we can go on. Acho que podemos passar para outra pergunta. Você está mudo. Aí, voltou. O Rafael Fidêncio perguntou, né? Satanás é denominado o príncipe deste mundo. Como ele adquiriu tal poder sobre os deuses? So, Rafael is asking, in the Bible, Satan is called the prince of this world. How did he get this? How did he get such authority over the other gods? Well, you may know that I believe there were 3 rebellions from Genesis 1 to 11. Você já deve saber que eu acredito que existiram 3 rebeliões de Gênesis 1 até 11, né? There's no suggestion in the Old Testament that Satan was involved in the other 2. Não existe nenhuma sugestão no Antigo Testamento que Satanás estivesse envolvido nas outras 2. Or that he is considered the most powerful of the rebels. Ou que ele seja considerado o rebelde mais poderoso de todos. So why does that idea develop and is found in the New Testament? Então, como é que essa ideia se desenvolveu e se encontra no Novo Testamento? It's actually found earlier in Jewish writings before the New Testament. Aliás, é encontrada antes nos escritos judaicos, antes do Novo Testamento. I spend a lot of time in my demons book on this, which it's in Spanish, but not Portuguese. Eu passei bastante tempo no livro Demônios, falando disso, e que ele está em espanhol, mas não no português ainda. The reason that Satan becomes perceived as preeminent E o motivo de Satanás, de repente, ser considerado preeminente is 2 things. são 2 coisas. One is he is the first rebel, and so he gets credit for that. A primeira é que ele foi o primeiro rebelde, então ele recebe crédito para isso. And the second is the effect of his rebellion. E o segundo é o efeito dessa rebeldia dele. Yeah, the effect of his rebellion encompasses all of the other rebellions. Abrange todas as outras rebeliões. Here's what I mean. O que eu quero dizer com isso? The effect of Satan's rebellion is we now have death and separation from God. O efeito da rebelião de Satanás foi que agora nós temos a morte e a separação de Deus.
and everything dies, every person, really the whole earth. E tudo morre, todas as pessoas e a terra toda. So demons and the principalities, E os demônios e os principados, they can possess people and they can rule over people and sow chaos. eles podem possuir as pessoas, eles podem reger sobre as pessoas e também disseminar caos. But in the end, every person that they harass and abuse will die and wind up in Satan's kingdom. Aí no final, todas as pessoas que ele abusa, que ele machuca, e quando morrem, acabavam no reino de Satanás. He is called Lord of the Dead. Ele é chamado o Senhor da morte, o Senhor dos mortos. Because everything dies and he owns them. Porque tudo morre e ele os possui. And so that's why he becomes the greatest figure, because everything will go to his domain. E é por isso que ele se torna, então, essa grande figura, porque tudo, depois da morte, passa para o domínio dele. We can do the next one. Abner? Ele tem que te... Aí, foi. Essa próxima é comprida aqui, do Gabriel Cantarino. Eu vou tentar resumir ela. O Gabriel pergunta ali, né, que em Êxodo 4:16 e Êxodo 7, Deus chama Moisés de Elohim, e ele pergunta como que a gente pode, de alguma forma, tomar essa natureza, né, divina nessa era. Gabriel Cantarino, his question is, in Exodus 4, verse 16, and Exodus 7, God calls Moses an Elohim. The question is, why is he called that way? And is it possible that in this era, we can partake the nature of God? Well, in Exodus 4:16, God doesn't refer to Moses as Elohim. He says you will be like Elohim to Pharaoh. Em Êxodos 4:16, Deus não chama Moisés de Elohim. Ele diz que você pode ser como Elohim. In the Hebrew text, there's a little preposition there. No texto hebraico tem uma preposição. Yeah, it's comparative. Comparative lamed, if he must know. E é um lab comparativo. Labin. In Exodus 7:1, that preposition is not there. Em Êxodos 7:1, aquela preposição não está lá. But grammatically, and to correspond with Exodus 4, mas gramaticamente e para corresponder com Êxodos 4, it's still comparative. Ainda assim é comparativo. So we have to ask, what does the phrase mean? Então a gente tem que perguntar, o que essa frase significa? Moses is like God or as God to Pharaoh. Moisés era como Deus, mas para Faraó. Because he is the mouthpiece of the true God, the one judging Pharaoh. Porque ele é o portador da voz do verdadeiro Deus diante de Faraó. And God empowers Moses to do miracles. E isso dá o poder a Moisés de realizar milagres. So he is functioning like God in Pharaoh's life, in Pharaoh's presence. Então ele está praticamente funcionando como Deus na presença de Faraó. This is actually part of a typology. Isso é uma tipologia, né? Yeah, it's part of a pattern where Moses foreshadows things about Jesus.
em que Moisés também prefigura muitos aspectos de Jesus. I talk about this in Unseen Realm and in some other places. Eu falei disso no livro do Mundo Invisível e também em outros livros, em outros lugares. Especially in relationship to the conquest and the giants. E principalmente em relação à conquista e os gigantes. Because it's not a coincidence Porque não é uma coincidência that the giants that come out of Genesis 6 que os gigantes que aparecem em Gênesis 6, which is the second rebellion, que é a segunda rebelião, are eliminated by Moses, Joshua, and David. são eliminados por Moisés, Josué e Davi. All three of those figures are patterns, they're foreshadowings of Jesus. Todos esses três, eles são padrões, eles prefiguram Jesus. Moses prophesies that there would come one after him. Okay, God says there's going to come one after you like unto Moses. Moisés foi profetizado que viria que seria como Moisés. And the New Testament writers quote that prophecy about Jesus. E os escritores do Novo Testamento citam essa profecia em relação a Jesus. And Joshua foreshadows Jesus in several ways, but there's one very easy one. E Josué também prefigura Jesus de várias formas, mas tem uma que é super fácil de perceber. Remember that in Jesus' world, most people read Greek. Vocês lembram que nos dias de Jesus, a maioria das pessoas liam grego. They used something called the Septuagint, which was the Greek translation of the Old Testament. E eles usavam a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. The name Joshua in the Greek Old Testament is Jesus. E o nome Josué no Antigo Testamento grego é Jesus. Which is exactly the same as Jesus in the New Testament. Que é o mesmo nome de Jesus no Novo Testamento. And third, we all know that Jesus is the new David, the son of David. E também sabemos que, a terceira, que também sabemos que Jesus é o novo Davi, o filho de Davi. So the conquest of the giants is begun by Moses and then Joshua, and David kills the last of them with Goliath and his brothers. Então a gente sabe na conquista dos gigantes que começou com Moisés, Josué continuou e Davi concluiu ao matar Golias e seus irmãos. So that's just one example of how Moses and Joshua and David look forward to, they're the pattern for Jesus later. Então esse é um exemplo de como Moisés, Josué e Davi se tornaram, eram essa prefiguração de Jesus mais tarde. And this passage with Moses and Pharaoh, e essa passagem de Moisés com o faraó, where Moses speaks for God and does miracles, em que Moisés fala, é o porta-voz de Deus e também realiza milagres, is why the New Testament writers let me put it this way. It's why the New Testament writers used the Exodus and Moses to talk about Jesus so many places. Foi aí que os escritores do Novo Testamento conseguiram botar Moisés para falar como ele era uma figura para Jesus em tantos lugares. Right. So we can't take this passage in Exodus and think it's about us. Então a gente não pode pegar essa we can or we cannot. We cannot. Não podemos pegar essa passagem de Moisés e pensar que se aplica a nós. Because we are not the thing to which all these other things refer. I don't know how else to say that.
we're not the point of the pattern. É porque nós não somos o tópico desse padrão, dessa prefiguração. Right? Jesus is. Jesus é. Now Jesus empowers believers Agora, Jesus... with gifts, again, to be like him, but the passage is not about us. Makes sense. Jesus, ele dá poder àqueles que creem nele, através do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, mas essa passagem específica não se refere a nós. Okay, we could go to the next one. Agora, a próxima pergunta. Ok. Muitos estão perguntando isso, né? Foi um tópico polêmico também na nossa aula. A lot of people were asking this. It was a bit of a discussion in the class, yeah. E a pergunta é, né, se os gigantes morreram no dilúvio, como que eles aparecem depois lá na Terra Prometida, né, de como que eles surgiram lá. Então, the question is, if giants died in the flood, how can we see them in the promised land many years later? Where did they come from? So this is the polemic question. Yeah. Okay, should I jump into that? Yeah. This is a topic I discuss in Unseen Realm. É tópico que eu discuti no O Mundo Invisível. I'm trying to find the chapter in case somebody reads it. Vou achar o capítulo aqui. It's chapter 23. No capítulo 23. And there are 3 possible answers. E existem 3 respostas possíveis. Okay. So we know from Numbers chapter 13. Sabemos em Números 13. Yeah, verses 32 and 33 that there are Anakim, giants in the land who come from the Nephilim. Versículos 32 e 33 que tem os Anaquins na terra. Right, so the question is how? E a pergunta é como? Option number 1. And all of these answers can also be found in ancient Jewish writings because they ask the same question. E então a primeira resposta, e todas elas podem se encontrar também nos escritos judaicos da antiguidade, porque eles também faziam a mesma pergunta. So number 1, it's possible that Noah or someone in Noah's family was part of the sons of God problem. É possível que ou Noé ou alguém na família de Noé fizesse parte desse problema dos filhos de Deus, em Gênesis 6. Now, Genesis 6 says Noah was pure in his generation. Em Gênesis 6 diz que Noé era puro na sua geração. But the word generation there is not the normal word for family line. Mas aquela palavra geração não é a palavra que se usa geralmente para a linhagem de famílias. It's the word that you would use to describe your generation, the time you're living. Mas é a palavra que se usa para descrever a geração em que você está vivendo agora. Not that you're related to everyone. Não que você fosse parente de todo mundo. So some ancient writers and some scholars argue that someone in Noah's family was the source of later Nephilim. Então, há muitos estudiosos e acadêmicos e também nos escritos judaicos, eles debatem que alguém na família de Noé fizesse parte desse outro grupo. Option number 2. Opção 2. Is that the flood was not global, but regional. Que o dilúvio não foi global e sim regional. And you can actually argue for a regional flood, very large, the whole Mediterranean. E é muito fácil você argumentar esse ponto do dilúvio regional na área mediterrânea. Ele foi enorme, e cobriu toda aquela área mediterrânea, mas não foi global.
You can argue that from the Bible itself. A própria Bíblia já te dá tudo que você precisa para debater isso. In Genesis 9:19, Em Gênesis 9:19, it says that from the 3 sons of Noah, the people of the whole earth were dispersed. diz que dos 3 filhos de Noé, o povo de toda a terra foi dispersado. And that phrase, the whole earth, is the same as the one in the flood account. E essa palavra toda a terra é a mesma palavra, esse todo é usado também no relato do dilúvio. And so we know who the sons of Noah were the ancestors of. Nós sabemos, In Genesis 10, we have the whole list. em Gênesis 10, dá para mostrar os ancestrais dos filhos de Noé, tem a lista toda ali. And those are the countries in the ancient Near East and the Mediterranean. E esses são os países no Oriente Próximo, no Antigo Oriente Próximo e também no Mediterrâneo. So some scholars argue when the people of the whole earth are destroyed, it's this region. Então, os estudiosos, eles debatem que quando diz que foi o povo de toda a terra destruído, foi só aquela região. And since other civilizations in this region have flood stories that include giants, E também como outras civilizações daquela região relatam o dilúvio também, e que também incluem os gigantes, and some of those civilizations were seafaring people, e essas civilizações, eles eram marinheiros. yeah, mariners, yeah. É, Since that's true, and we know, like, from the Philistines are from Kaftor or Cyprus, e scholars sabemos believe that que they migrated into the Holy Land. e os filisteus também de Cipra, né? Cipra e de outras áreas, eles também migraram depois, os filisteus. Right, and that would be where we get some Nephilim later. They are indigenous people in Canaan when the Israelites get there. E é daí que nós podemos, que esses nefilim também podem ter procedido e migrado para Canaã. Number 3 E a terceira opção comes from Genesis 6:4, vem do próprio Gênesis 6:4. and it's about the Hebrew grammar of Genesis 6:4. E é a gramática hebraica de Gênesis 6:4. When we read the Nephilim were on the earth in those days and also afterward, Quando lemos que o Nefilim se encontrava na terra naqueles dias e depois, how we translate what follows matters. da forma de traduzir o que vem depois é importante para essa opção. I don't know how to really say this, but the verb form that follows with the Hebrew particle allows a certain translation. A forma verbal que segue depois da partícula preposicional permite uma tradução diferente. You could translate it this way. Você pode traduzir assim: The Nephilim were on the earth in those days and also afterward. O Nefilim estava na terra naqueles dias e também depois. Whenever the sons of God came into the daughters of men. Toda vez que os filhos os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens. So not just when the sons of God came to the daughters of men, like it's a past event, but whenever it happened. Não só quando aquele evento aconteceu dos filhos de Deus entrarem nas filhas dos homens, mas toda vez que isso acontecia. And so some scholars think that the grammar
explains that it happened again. Então, alguns dos estudiosos, dos acadêmicos, eruditos, eles creem que esse evento continuou acontecendo. So we can't be sure if any of those is absolutely correct. So É, pick the one you like. Não podemos ter certeza de que nenhuma dessas três opções sejam corretas, então escolha o que você quiser. So a scholar or an ancient writer has held it before you. Algum erudito, algum estudioso das antiguidades também já adotaram esse ponto de vista antes de você. Okay, can we go to a last one? Yep. Yes, because we're running out of time. Vamos fazer uma última aqui, que também estão perguntando bastante sobre Apocalipse 12, né, que é a batalha ali de Miguel, o arcanjo com seus anjos, Satanás com seus anjos, quando isso aconteceu, se já aconteceu. So the question is about Revelation 12 and the battle between Michael, the archangel, and his angels, and Satan and his angels. And the question is, when does it take place? Did it happen already, or will happen sometime in the future? I think this is a reference to the past Eu acho que é uma referência ao passado, because the battle erupts porque a batalha ocorre in response to the birth of the child em reação ao nascimento in verse 5. da criança, Verse 5. no versículo 5. Right. So in verse 5, the child is born of the woman, and the child is the one who will rule all the nations. He's the Messiah. E no versículo 5, o filho nasce da mulher e ele é aquele que vai reinar sobre toda a terra. É o Messias. Right. The woman here is Israel, not Mary, because of some things that happened later. A mulher, no caso, é Israel e não Maria, por causa de algumas coisas que ocorreram depois. So Israel produces the Messiah, which is Jesus, Israel produz o Messias, que é Jesus, and then war erupts in heaven, e a guerra, então, acontece no céu, and the dragon, Satan, persecutes the woman, persecutes Israel, the people of God in response. E o dragão, então, que é Satanás, persegue Israel. So, the woman is also defined in Revelation 12 as having other offspring. E em Apocalipse 12, a mulher também se fala dela que ela teve outras descendências. In verse 17, it says, no versículo 17, then the diz, dragon became furious with the woman e o dragão ficou furioso com a mulher and went off to make war on the rest of her offspring, e foi guerrear contra o restante da sua descendência. on those who keep the commandments of God Naqueles que mantêm o mandamento de Deus and hold the testimony of Jesus. e o testemunho de Jesus. So Israel produced the Messiah, but Israel also produces the new Israel, the church, us. Israel não só produz o Messias, mas também produz o novo Israel, nós, todos nós. So this war began when Jesus showed up, and it continues, and it's directed at us. Essa guerra começou quando Jesus nasceu e ela continua até hoje. Ela é justamente direcionada a nós. So it's actually part of spiritual warfare today that erupted when God's plan worked, when God, fulfilled his promise. Justamente essa
faz parte da guerra espiritual de hoje, naquele momento em que o plano de Deus deu certo. Então, existe até hoje. Do we have another one? I have a couple minutes if we want to just read another one. Ele tem mais uns minutos, se vocês têm mais uma pergunta. Yeah, I don't know about you guys. But... Não sei de vocês, mas... Okay, I'll find some question here. Você tem alguma, Abner? É Abner ou Abner? Abner. Sandra, do you recognize this? Oh, yes. That was a gift. O Dr. Heiser gosta daqueles cachorrinhos pequenininhos. Como é que fala em português? Os pugs? Os pigs, os pugs. É, pugs, é. Paulo is asking if you have any guess about the Daniel 70 weeks, or about the last week, if you have any guesses about it. Tell him I'm glad he realizes that they're all guesses. Ele gostou da ideia de, pelo menos a pergunta diz assim, se você tem uma ideia, né? São todas ideias. A pergunta só foi sobre as 70 semanas de Daniel, que eu não falei em português. I don't have any speculation that is any better than anyone else's. A minha especulação não é melhor do que das outras pessoas, mas... Okay. In ancient Judaism before Jesus, there were many groups. No antigo judaísmo, antes de Jesus, existiam muitos grupos. And they all had guesses about the 70 weeks. E todos eles também tinham ideias sobre as 70 semanas. The Pharisees had a guess, the Sadducees had a guess. Os fariseus tinham uma ideia, os saduceus tinham outra. And the people at Qumran, where the Dead Sea Scrolls were found, they had a guess too. E o pessoal lá de Qumran que fala, e onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Now, because of the calendar they used at Qumran, por causa do calendário que eles estavam usando lá no Qumran, which was different than all the other groups, que era diferente de todos os outros grupos, and is different than the one Judaism uses today. E também é diferente do calendário que os judeus usam hoje. Their system is the only one o sistema deles é o único that had all 70 weeks complete, que tinha todas as 70 semanas completas, with the Messiah coming at the end, com a vinda do Messias no final, what we think as the second coming, o que nós consideramos a segunda vinda. And their system had Messiah coming in a 10-year window. E o sistema deles tinha o Messias voltando em período de 10 anos. That works with the actual birth of Jesus. Que se encaixa direitinho com o nascimento de Jesus. So, I don't know if that's the right system, but I like it. Eu não sei se o sistema é certo, mas eu gosto desse. Because it actually worked and gave them a reason to believe that Messiah was coming when he actually did. Porque o sistema deles funcionou e deu a eles motivo para crer que o Messias estava vindo justamente na época quando ele veio. That's it for that one. Então é só else isso. is too technical. O resto aí vai ficar muito técnico. We could get into describing the 364-day calendar and why, but probably podemos debater o calendário de 364 dias, explicar por quê, mas aí fica demais. Just add this. It's 364 days, but it is mathematically perfect.
São 364 dias, mas matematicamente é perfeito. Meaning that if you use that calendar and start on day 4 of creation, Que se você usar esse calendário e começar no dia 4, no In the quarto Old dia da Testament, criação, in the Old Testament, all the Sabbaths and all the feasts and festivals happen on the same day every year. aí no Antigo Testamento, todas as festas, todos os sábados, eles acontecem exatamente no mesmo dia todos os anos. Not like the Pharisees' calendar or the one Judaism uses today, where they have to add a month sometimes for Passover. Não como o calendário dos fariseus, e que é o mesmo que os judeus usam até hoje, em que eles tinham que adicionar um mês no calendário para poder, todo ano, para poder ter a Páscoa. This was a big fight in the centuries before Jesus, which calendar to use. Era uma briga danada nos séculos antes de Jesus, qual o calendário que a gente vai usar. But theirs worked rather nicely. Mas ali tá tudo certinho. Esse Nice. Nice. outro. Vai ter mais uma, Abner? I think that's it. Well, thank you. Obrigada, obrigado. Thank everyone again for reading the book and taking the class. It's wonderful. Eu agradeço a todos vocês por terem como é que é estudado, feito o curso e And for all the work it took to create the class. E trabalho também que vocês tiveram para criar esse curso, agradeço. O pessoal que leu o livro. Obrigado, doutor Michael Heiser. Que honra ter você com a gente, de verdade. Thank you, Dr. Michael Heiser. It's an honor to have you with us, for reals. Você quer traduzir, né? Responder nossas perguntas e tirar seu tempo para estar aqui com a gente. Foi muito gratificante. To answer all of our questions and to take your time to spend here with us, that means a lot. Well, thank you. Thanks for Obrigada a vocês. Vou pedir para o doutor fazer um joinha, porque as pessoas vão bater uma foto agora. Oh, they want you to go like this or something because they're going to take a picture. Get it fast. Vamos lá, gente. Rápido, gente. Não deu tempo, não. Pede para ele fazer de novo para mim. It didn't work. Do it again. Show de bola. Doutor, obrigado. Gente, para encerrar aqui, quero falar que o cupom do livro do Dr. Michael Heiser já está lá nos grupos de WhatsApp. Quando você entrar nos grupos de WhatsApp, fica tranquilo, tá bom? Entrei agora, não tem cupom. Eu vou mandar o cupom de hora em hora até meia-noite, tá bom? Você tem que comprar até meia-noite o livro para conseguir o desconto, tá bom? Então, vai lá no grupo agora, que já está rolando o desconto lá, e aí vocês conseguem o livro, tá bom? He's selling the book. Daniel, eu preciso também avisar o seguinte. O Abner, você traduz para mim, para o Dr. Heiser? Abner. O Vitor está aí? Acho que o Vitor está ali embaixo. Só para ele saber o que eu estou falando agora. Sim, tá? Sim, pode falar. Olha só. É o seguinte, é que o Dr. Heiser tem um curso em português. So Dr. Heiser also have a course on the subject in Portuguese. That's do mundo invisível, e tem o primeiro semestre que já está disponível em português, e agora eu estou traduzindo o segundo semestre também, que muitas das coisas que a gente falou hoje aqui. It's based on the book Unseen Realm, and the first semester it's ready, good to go. And Sandra is translating the second semester, and it's most of the themes we are talking about today here.
Yeah. Just tell them if they've gone through the Supernatural course, they'll be ready. And the Isso. Unseen Realm course is more detailed. Então, o curso que a gente fez Sobrenatural, ele é mais elementar, mais básico. Se você quiser algo um pouco mais robusto, o Dr. Heiser tem um curso chamado Unseen Realm, que é tipo a dimensão invisível ou o mundo invisível, que está disponível. Então a gente vai dar para vocês o link onde pode fazer a inscrição. So we'll be sending out the link so you can subscribe yourself. E inclui também Logos, o software Logos. And the course includes the Logos software. Fala, Dr. Heiser. Someone just said they met a friend of mine, Shane Latham. Alguém falou que conheceu Yeah. Tell Shane I said hello. Fala com o Shane que o Dr. Heiser disse oi. Yeah, last week I talked to him and he said he was your student in the 90s. Yeah, that's true. That's cool. That's awesome. Muito bom. Right. Então é isso, né? Sandra, manda o link para a gente poder mandar para o pessoal, tá bom? Vou mandar aí para você no WhatsApp. Ótimo, perfeito. So, Dr. Heiser, thank you so much again, and hopefully we can have a next time if you would. And thanks for blessing us. It's been a content that it's impacting Brazil, and especially the young adults that we are reaching out with this online courses. So thank you so much. I can't reveal details right now, but there's more coming. Ok. There's more coming. Ele não vai revelar detalhes agora, mas existe mais vindo aí. So great, so great. Bye-bye. Ok. Thank you so much. Tchau. Yeah. Bye-bye. Pessoal, Gente, você quer falar aí, Vitor? Eu acho que tinha que abrir o microfone de todo mundo, bater uma salva de palmas aí. Tá. Vamos lá, então. Abre seu microfone aí e uma salva de palmas, por favor. Cadê? Pode abrir aí, gente. Agora foi. Aí, pronto. Pode ir, vai. Ele já foi. Estragar o seu almoço nessa quarta-feira maravilhosa que ninguém comeu ainda. Eu estou aqui suando frio e, cara, todos os problemas da internet. Mas, assim, é muito gratificante. Queria te agradecer demais, Sandra, por isso. Desculpa por ter te botado na furada. Eu não estava pronta. Tá passando mal também? Não, foi difícil, porque eu não estava esperando, sabe? Desculpa aí, se ficou meio enrolado, se ficou meio assim. Foi perfeito. Gente, como o Daniel falou aí, todas as instruções já estão no grupo para você adquirir o livro só hoje, beleza? Só hoje, R$ 9,90. Na boa, isso mal cobre os nossos custos. A gente está fazendo isso para vocês, por vocês. A base é uma mãe. E porque o Dr. Michael Heiser abençoou a gente demais com esse livro. A gente quer que ele chegue para todo mundo o mais barato possível. Tem de graça o PDF, né, dentro da plataforma aí, que está disponibilizado. Mas se você quiser o livro impresso, você pode comprar quantos você quiser, só hoje. Só hoje. Também tem o audiolivro, se alguém quiser, quem prefere escutar, se está no carro, se quer, também tem. Manda para mim que a gente vai encaminhar o link, tá bom, Sandra? Eu vou mandar. Beleza. Daniel, pode fazer os encerramentos aí e a gente vai... Eu preciso almoçar. A Letícia falou alguma coisa de hambúrguer aqui. Me abriu o apetite. Pois é. Vamos lá. Gente. Tchau.
Tchau, Sandra. Obrigado, viu? Tchau, amo vocês. Beijos. Tchau. Gente, olha só. Obrigado para você que ficou até aqui, que abriu mão do seu almoço, abriu mão das suas segundas-feiras para estar com a gente. Obrigado, Abner. Obrigado, Pedro, por terem também aceitado esse desafio de estar com a gente agora. Agora encerramos oficialmente o Sobrenatural, mas semana que vem a gente já está junto de novo. Como eu falei na segunda passada, a gente é viciado em aprender sobre Jesus. Então, se tu tem esse vício também de querer saber mais sobre Jesus, do fim dos tempos, sobre a sua vinda, eu vou te convidar a entrar conosco no Glorioso Dia. Glorioso Dia é a nossa plataforma, né, nosso grupo de estudo, podemos assim dizer, nosso grupo de estudo dos 150 capítulos do fim dos tempos, onde toda segunda a gente aprende um capítulo diferente. Então, cara, a gente começou com Isaías, agora semana que vem a gente encerra Isaías e começa Jeremias. Então, se você quer aprender mais sobre o fim dos tempos, se você quer aprender mais sobre a volta de Jesus, cara, vem com a gente, vai ser muito legal. Não abre novas turmas, você pode só entrar. Você vai ter todas as aulas que tiveram gravadas, com todos os PDF, com todos os materiais extra. Gente, de verdade, quando eu abri o conteúdo que o Vitor me passou, falou, Dani, ó, esse vai ser o conteúdo. Eu falei, cara, quanta riqueza que tem aqui nesses conteúdos gráficos, mapas, várias apostilas, não apenas dos capítulos, mas apostilas extras sobre posições escatológicas, sobre reino milenar e tudo mais. Então, espero vocês segunda-feira que vem. Se você quer aprender mais sobre a volta de Jesus, é só entrar lá no nosso site e se inscrever. E quem já é inscrito no Glorioso Dia, segunda-feira estamos juntos novamente. Voltamos com tudo. Então, gente, Deus abençoe. Tenha um bom dia. Essa fumaça aqui é porque eu moro no sul e aqui está muito frio e eu tenho uma lareira em casa. Então, a lareira está acesa aqui para ficar um pouquinho mais quente. Tá bom? Não é a fumaça da fornalha, não, ainda. Tá bom? Deus abençoe todo mundo. Gente, até semana que vem. Essa aula vai estar na plataforma logo, logo, tá bom? Junto com as outras também, que daqui a pouquinho vão estar na plataforma. Compre um livro até meia-noite, gente. Se você me manda mensagem, eu nem vou responder se você mandar mensagem 1h, mas se você mandar mensagem de madrugada para mim, já era. É até meia-noite, senão o chefe briga comigo, tá bom? Então,